com elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje vamos falar sobre o poder do autoconhecimento, reconexão e propósito, com uma convidada que inspira muitas mulheres, Dani Argozzi, treinadora comportamental e idealizadora do evento Desperta Mulher. Bom dia, Dani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Jo. Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes. É um prazer novamente estar aqui, né? E obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer começar a semana com essas mulheres incríveis que sempre estão aqui conosco. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Dani. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. Nos acompanhe também por lá e mande sua mensagem ou sua pergunta aqui para a nossa entrevistada de hoje. Isso aí, até eu quero mandar um beijo para as pessoas que nos acompanham na TV. Eu fiquei sabendo esse final de semana que tem muitas pessoas que nos acompanham pela TV e também pelo nosso Instagram. Muito obrigada, tenha um excelente dia, uma boa semana e fique conosco aqui que tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Dani, eu já quero que você fale um pouquinho rapidamente para as mulheres lembrar quem é a Dani Argozzi. Então eu queria que você falasse ali um pouquinho da sua trajetória para que nós mulheres comecem a entender realmente a tua história e o teu propósito, minha linda. Ok, Josi. Então, como a Josi falou, eu sou a Daniela Argozzi, eu sou treinadora comportamental de alto impacto, com foco em inteligência emocional para mulheres. Agora, né, nessa nova transição para mulheres. Eu ensino mulheres que há vida em meio ao caos e eu transformei dor em propósito. Eu fui mãe aos 14 anos e isso fez eu crescer muito rápido, além de crescer, criar um filho junto, né, nessa trajetória. E aí eu enfrentei muitas batalhas, muitos desafios e o maior desafio que eu enfrentei foi descobrir que meu filho é dependente químico. Então, desde isso, me deu forças para mim ajudar outras mulheres e transformar realmente dor, Josi, em propósito. Então, essa é uma mãe guerreira, em transição de carreira e ali motivando outras mulheres que há vida em meio ao caos. Essa é a Daniela Argozzi. Parabéns, Dani. E assim, é para você ver o quanto nós mulheres precisamos uma das outras, né? E você trouxe aí toda essa situação da sua vida que é incrível, mas você tem esse outro olhar, esse outro cuidado que você precisa ter, e você não está preocupado somente com você, com a sua família, mas sim com outras mulheres e com outras mães. Então, já fica aqui o meu parabéns, como é bom ter mulheres reais como você. Obrigada. Dani, conta pra gente sobre mudanças que estão acontecendo na sua vida. Então, na sua carreira, né? Que nós já sabemos que nós temos uma ajudinha aí, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre essa mudança. Então, Josi, da outra vez que eu vim aqui, né, que eu fui convidada, então, eu também estava nessa transição de carreira, eu tenho 10 anos no corporativo, e eu fiz essa transição de carreira para treinadora comportamental, e eu estava falando para líderes, treinamento para líderes. E a partir do momento que eu sentei aqui, tive uma conversa com você, o meu público simplesmente me escolheu, que foi o público das mulheres. Eu saí daqui da rádio naquele dia e o meu Instagram estava cheia de seguidores mulheres e elas perguntando do meu filho, eu quero saber como que tá, como você conseguiu enfrentar tudo isso, nossa, como que você conseguiu em meio a esse turbilhão você conseguir. Então, assim, vocês não têm uma ajudinha, vocês têm uma ajudona. Então, eu já falava de inteligência emocional para líderes, mas realmente o meu público me escolheu, que foram as mulheres. Hoje a gente tem um grupo, o Desperta Mulher VIP no WhatsApp, e tudo depois de vir aqui no programa. E as mulheres se conectaram muito com a minha história e elas querem também saber como que faz, né? Como para conseguir viver, porque a gente, foi o que eu falei da outra vez, a gente só ajuda a outra pessoa quando a gente se ajuda primeiro. E elas super se conectaram com isso e vieram. Então vocês não têm uma ajudinha, vocês têm uma ajudona. Muito grande. Então hoje o meu público é extremamente voltado para mulheres.
né? Então, inteligência emocional focada em Em mulheres. mulheres. Nossa, uau. E até isso, Dani, que eu queria falar com você. Como é que surgiu o Desperta Mulher e o que inspirou a criar esse evento? Porque nós também agora já temos um evento aí. Quarta-feira nós temos um evento presencial que a gente vai estar falando aqui. Mas, assim, o que foi o Desperta? Por que desperta? Porque foi o meu chamado. Porque naquele dia na rádio, assim, ó, desperta, mulher, que você é o teu público também, porque você é do corporativo, só que não é esse o seu legado, não é esse o seu propósito. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre muito atenta, de olhos abertos, ouvido aberto. Então, por isso que o desperta, mulher, que foi o despertar em mim. Então, a partir do momento que eu despertei em mim, eu quero despertar para outras mulheres. E também, Dani, você tem que ver que a gente fala muito aqui sobre isso. Falar com mulheres reais. Com certeza. E não deixar passar a oportunidade. Uhum. Eu sou uma mulher que hoje eu abraço todas as oportunidades que chegam até a mim. Uhum. Desde quando eu recebi a oportunidade e o convite de estar aqui nessa rádio maravilhosa, com um público incrível, onde eu já fiz aí muitos alcances. Hoje eu não vou ficar falando aqui, mas eu já fiz muitos alcances em questão à audiência. E é sobre isso, é não perder a oportunidade. Então, você, mulher que está nos ouvindo, você, mulher que está nos escutando, que está nos vendo, não perca essa oportunidade. Sim. E é isso, Josi, você falou tudo. Porque desde quando abriu as portas para mim vir na rádio, eu agarrei essa oportunidade. E naquele dia que eu vim aqui, eu agarrei mais outras oportunidades. E foram tantos movimentos que aconteceram que eu não deixo assim que o meu mantra é pequenas ações, grandes resultados. Exatamente isso, Dani. As mulheres precisam estar esse movimento, elas precisam dar esse primeiro passo e estar atenta à oportunidade. A oportunidade passa, a gente precisa agarrar ela. E pegar ela. E, mas talvez não é minha zona de conforto. Tá tudo bem. Se Deus te colocou naquele lugar, naquele momento, é aquilo ali, você vai dar conta daquilo ali. E você veio por uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada, uma mulher que me inspira todos os dias, que é a nossa parceira Simone Leal. E ela me conectou a você e falou: Jô, você precisa conhecer a Dani Argozzi e você precisa levá-la à rádio. E logo em seguida ela me deu o teu WhatsApp e a gente já começou a conversar. Então, a gente está falando do quê? Mulheres que ajudam outras mulheres, mulheres que apoiam outras mulheres. E é assim que nós temos que fazer diariamente. Eu digo assim, até eu ia fazer um vídeo dando ali conversando com o meu público, porque às vezes eles me veem em muitos movimentos. Esse final de semana foi um que eu estive em vários lugares, no mesmo sábado, em horários diferenciados. Mas o que eu quero dizer isso? Gente, eu não sou uma arrozinha de festa, que é o que a gente fala aqui. Eu estou, sim, proporcionando o momento, e também nós estivemos juntas na loja. Na loja. Da nossa parceira também, da Gabi. Isso, da Por Flagra, quê? Porque tudo começou lá também. Porque tudo começou lá, e eu digo assim, a gente tem que prestigiar aquela empreendedora que está começando, gente. Muitas vezes, você faz uma foto, teu público conhece, teu público começa a segui-la. Então, é sobre esse movimento. Não é um movimento de comprar seguidores, mas sim de fazer a coisa funcionar no urbano mesmo. Então, quando você vai no movimento, como eu fui pela manhã, com uma doutora que deu a palestra dela falando sobre os procedimentos que ela faz, todo o cuidado que ela tem com a mulher. Logo depois eu estive em outro movimento. É sobre isso, é estar em movimentos, estar falando e também ali dando aquele apoio. Sim. Que é para isso que nós estamos falando tanto em Mulher Apoia Mulheres. Isso. Agora, não adianta, Dani, você falar para mim que você tem a data do teu evento, eu ficar aqui jogando confetes para você e no dia eu não aparecer e muito menos te dar uma satisfação do que eu não fui. Sim. E é isso, Josi, você falou tudo, porque essa conexão é muito
muito importante. Essas mulheres apoiando mulheres, porque é o que eu falo. A Gabi, que foi a Flagra. Então, eu conheci ela através de uma outra mulher. E desde então, eu e a Gabi já não somos mais cliente e loja. A gente é amigas, né? A gente já... E no momento que ela teve essa oportunidade de fazer essa coloração, ela lembrou de mim e falou, vou falar com a Dani, porque a Dani tá em transição de carreira. E me levou até, e foi lá que eu conheci a Simone, assim, que eu falo que a Simone não abriu uma porta, ela abriu um portão. A Simone abre o portal de Santa Felicidade. Portal, isso mesmo. E ela, só que é o que você falou. Ela não só falou assim, vai lá. Não, ela me pegou pela mão e foi, então você vem aqui. Vamos juntas, né? A Josi já pegou na mão, vamos juntas. Daí já veio a Amanda, vamos também, todo mundo. Então, assim, esse apoio foi o divisor de águas na minha transição de carreira. E as conexões, né, que vão sendo muitas. formadas em cada lugar que você vai passando ali. E detalhe, gente, cada uma dentro do seu propósito, cada um com o seu trabalho, cada uma com a sua leveza, com o que mais ama fazer. Eu aqui na comunicação, junto com a Amanda fotógrafa incrível para mulheres. Simone, eu não digo que a Simone é uma consultora, Simone é um anjo da consultoria. Porque, gente, é uma mulher que ela faz você virada de chave sem você comprar uma peça de roupa. Eu falo, como assim? Ela vira teu guarda-roupa, você vira outra mulher apenas com o que você tem dentro do teu guarda-roupa. Sim, foi isso que eu falei, Simone, você é incrível, autêntica. Autêntica, porque eu tava com muito medo, tinha algum receio de consultora de imagem, porque meu Deus, vou mudar. Eu também pensava nisso, vai mudar minhas roupas e agora eu faço o quê? E não, quando eu vi, ela falou, a gente vai usar o que você tem, é o seu estilo, é o seu jeito, é a sua marca. Eu falei, não, então é autêntica, a Simone é autêntica e ela passa a autenticidade pra gente ser quem a gente é e seguir o nosso propósito e legado. E muito respeito e muita admiração, porque é uma mulher que está ali à frente do Conecta Mais, outro projeto, outro grupo que só está crescendo. Onde eu vou, que eu falo do Conecta, as mulheres falam, mas eu já conheço, eu já ouvi falar no Conecta, e isso me deixa muito feliz, porque ela me escolheu como embaixadora, eu também sou muito grata por ela. Então, é sobre isso, é isso que a gente tem que falar, Dani, todos os dias para as outras mulheres. Aquela mulher que está querendo realmente sair do CLT, como aconteceu com você. Sim. E por quê? Sair do CLT e com base. Com essa base, porque a gente precisa dessa base, a gente precisa estar nesse meio com mulheres que nos apoiam, seja ali nosso pilar para, olha, eu tô te guiando, tô te mostrando a direção, porque é isso que a gente tá fazendo aqui, criando essa conexão e pegando na mão, não uma ficando para trás, todas estão juntas. No mesmo movimento, cada um com seu legado, propósito, mas no mesmo movimento, Jô. Então, isso é incrível, assim, Josiane, eu rasgo elogio pra vocês, não adianta assim, não, puxa saco, não, gente. É porque realmente a virada, eu entendi mais ainda, eu falei, não, esse é o meu propósito. Falei, então, meu legado é esse, então é aí que eu... Dani, e é muito engraçado isso, porque quando você começou a falar que você precisava ter um líder, e você veio pro programa e você começou a falar em líder. E eu tenho que ter um líder porque eu estou em busca de um líder, eu estou fazendo reuniões. E, gente, a líder é você. A líder é você. Você já é uma líder. Você só precisava fazer essa virada de chave. E olha como que Deus é e como as coisas podem acontecer. Porque nada mais você, uma mulher que faz toda essa conexão com mulheres também, que você eleva para as mulheres. E você, naquele momento, você estava precisando ter essa visão com você. Isso mesmo. Eu estava precisando ter esse desperta. Você estava precisando ter esse desperta para você falar assim... Eu consegui e eu despertei e agora eu quero que vocês façam. Para que quando você for falar conosco, como você já fala lindamente, você tem mais propósito para falar. Você sabe o que aconteceu com você, onde que foi que você virou a sua chave e você falou, gente, a líder está em mim. Me escolheram como líder. E quando você sai que você fala, epa, eu posso ter outras pessoas comigo liderando. Sim. Mas hoje eu tenho que estar à frente sobre isso. Porque quem sabe e quem passou tudo isso é você.
é a minha história, É a a sua minha história, bagagem. é a sua bagagem. É a minha bagagem, a minha conexão. Então, por isso que eu falo assim, tudo isso que eu vivi aqui, né? E assim, ó, ai, gente, 5, 6 meses, não. As coisas acontecem assim, não faz um mês, eu acho. Que Não. a gente tá nessa e as portas foram abrindo, os caminhos foram abrindo, esse despertar foi assim, ó, e era o que realmente eu precisava. Eu precisava desse despertar, eu precisava despertar e tipo, olha, você é a líder. Você é a líder e você vai trazer outras mulheres que estão Sim. nesse momento Sim. precisando tanto do teu acolhimento, da tua atenção. E nós não podemos esquecer que eu sou também eternamente apaixonada e grata pela Dani Bassetti, a nossa mentora da mulher, que te dá aquele chacoalhão quando você precisa. Você não vai desistir. Agora você veio... Não, eu tô cansada. Não, você vai cansada ela diz assim, mesmo. você vai lá, deita, chora, fica debaixo daquelas cobertas e amanhã você me esteja de pé. Eu digo, oi? E é bem assim. Só que nós, como estamos aí, Dani, vindo com todas essas mulheres, falando, desejando, praticando, a gente precisa ter essa rede de apoio também. Sim, Entendeu? precisa. Porque senão nós também não aguentamos. Porque elas precisam desse despertar. Exatamente Ela isso. precisa desse despertar, ela precisa entender que, opa, eu preciso despertar, porque Sim. senão a vida dela tá passando, ela tá vendo a vida passar e ela tá ficando ali, então ela precisa dessa rede de apoio que fale, olha, é assim, pode chorar, pode, mas assim, é passageiro, passou, chorou, já continua, vai com sem vontade mesmo. Vai. E eu não sei vocês, menina, mas é um tal do telefone não para. Sim. É mensagem, mandando áudio, Verdade. mandando isso, e aqui. E eu venho assim, até um pouco assustada, porque eu também estou fazendo um movimento que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui comigo? Eu já estou no momento que eu tenho que começar a me esconder já, porque eu saio, eu já te vi, eu já te conheço, mas está sendo muito bom, porque é sobre isso, mas também não é sobre mim, é sobre quem eu quero elevar, quem eu quero elevar, as mulheres que eu quero que estão Sim. comigo na nossa rede, no nosso propósito. Com certeza. E, Josi, você entende que a gente só transborda pra fora o que a gente tá cheio por dentro? Sim. Então, a partir do momento que a gente tá transbordando posicionamento, confiança, lealdade, é isso. É sobre isso. As pessoas vão vir até você porque você está transbordando o que você tá cheia, porque você tá cheia daquilo. Então, quando eu sempre falo, a gente só dá pro mundo o que a gente tá cheio. O que a gente está cheio. O que a gente tá cheio. Então, a gente é inevitável, assim, se reconhecer por dentro, mudar essa ambiência dentro, para daí sim transbordar para fora o que o mundo quer de você, o que o mundo precisa de você. E Dani. também algo que você está fazendo, né, Dani, é de compartilhar o teu conhecimento, né? Tudo Sim. aquilo que você investiu para aprender. Hoje você está ajudando outras mulheres a talvez até não passarem pelas mesmas dificuldades que você passou quando você ainda não tinha esse conhecimento. Isso mesmo. Então, é muito bonito isso que você está fazendo, de você poder ajudar ali aquela mulher a se encontrar, a se conhecer, a se entender internamente também. E esse é o propósito. Você falou tudo, Amanda, que é não deixar, às vezes, ela não precisar passar por Sim. toda a dor que eu passei, por falta de me reconhecer, por falta de não saber quem eu era. Quem é você, Daniele? Por que você está aqui? Por falta de autoconhecimento. Então, assim, as mulheres não precisam chegar a esse nível do extremo. Do esgotamento, do né, Dani? esgotamento, Do achar que não tem ninguém. Pra sentir aquele vazio ali. Não, eu não quero isso. Eu quero que elas dê o primeiro passo e façam esse primeiro movimento e tenham um grande resultado, para não precisar tá tão calejada, tão sofrida, né? E é o que a Amanda falou, ensinar. Eu só quero levar para as pessoas o que eu aprendi, e eu só falo o que eu já vi, o que eu já vivi, e eu sei o que olha, isso aqui, se você não chegar a isso aqui, vai ficar, né, dessa forma. Então, eu só quero ensinar o que eu já vivi mesmo. Não, perfeito a tua colocação, Dani, até porque é sobre isso que a gente tem que falar. É claro que cada mulher tem o seu processo, cada mulher tem o seu momento. Com E a gente certeza. também entende aquela mulher que ela não quer fazer um movimento todo. E tá tudo bem, mas que ela só tenha uma coisa, o emocional dela esteja bem.
Sim. A gente pede que o emocional dela, se ela estiver trabalhando como CLT, mas está tudo bem, ela está ótima, é isso que ela quer, ela conquistou um cargo e tá ótimo, gente. Você também pode vir para o nosso movimento. Com certeza. Mas ela é do querer estar com mulheres, mas não tá bom. E como eu falei, tá tudo bem. Uhum. Agora, aquela mulher que já quer um pouco mais, aquela mulher que tá como empreendedora, mas ela quer um alto nível do empreendedorismo dela, Sim. ela realmente ela tem que sair da caixinha. Ela Não tem que sair da sua como. zona de Ela conforto. tem que sair da sua zona de conforto. Tem que. Mas aí, Dani, a gente tem que entender que hoje, com a questão tudo está muito no imediatismo. Isso. Então, eu entro, eu já tenho que ser uma blogueira, eu já tenho que ser uma influenciadora, eu já tenho que fazer não sei quantos reels e mostrar a minha marca. E isso também gera um esgotamento emocional para a mulher, porque nós, mulheres, somos uma mulher em várias mulheres, que é o que eu sempre trago aqui. Com Então, certeza. assim, a gente também tem que ter esse cuidado conosco. Até onde a gente pode ir, eu acho que agora é o momento que eu preciso descansar a minha mente, que eu preciso dar um tempo para mim. Com certeza. Principalmente, Ju, quando você fala disso, a gente precisa se autoconhecer. Até onde a gente pode ir, até onde a gente aguenta, até onde aquilo não vai ficar desgastante pra gente. Então, o primeiro passo é a mulher se conhecer. Pra ela saber, não, isso pra mim, isso é inegociável pra mim. Porque quando você entra, que nem, vou ir, que é imediatismo, você começa a fazer coisas que foge daquilo que é a sua verdade. E depois de um tempo, você não consegue, porque aquilo fica esgotado pra você. Então, o primeiro pilar de tudo isso, das empreendedoras, da CLT, para qualquer mulher é o autoconhecimento, se conhecer, saber quem eu sou, quais são as minhas verdades, quais são os meus posicionamentos, para daí sim você fazer. Tem coisas que nem você falou, eu tenho mais 2 filhos pequenos e ainda trabalho de consultoria, tenho 2 empresas que eu presto consultorias e mais essa nova transição de treinamentos, de eventos, de colocar conteúdo para as mulheres e ainda cuidar dos meus 2 pequenos, cuidar do meu dependente que voltou para casa. Então a gente precisa. Só que o que é inegociável para mim? O que é isso aqui está certo para mim? Isso aqui hoje eu me conheço e eu sei, não, isso já é o meu limite. Eu não consigo passar daqui, porque se eu passar daqui eu vou me esgotar e eu vou não vai funcionar, não vai seguir. Então o pilar de tudo é se conhecer. O primeiro passo é você ir buscar esse autoconhecimento, olhar para dentro. Olha para dentro para transmitir para fora, para que o externo reconheça o que está ali dentro. Perfeito, Dani, essa colocação que você fez aí, porque a gente tem que ter esse cuidado conosco, sim. Porque não é só a questão, a gente está falando, né, da saúde mental, mas a gente tem que lembrar que às vezes você está entrando na menopausa e você não está entendendo o que está acontecendo com você, você começa a ter uma baixa autoestima em tudo, aquela produção que você fazia dentro do teu empreendedorismo e dentro da tua empresa, ele começa a cair. Isso já é fato de que quando a mulher está na TPM, ela já tem ali uma baixa produtividade. Sim. Já está, certeza. isso já é registrado, já tem até a porcentagem de quando a mulher está. Agora, nunca se falou quando a mulher está entrando na menopausa. Que é outro processo que ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Sim. E, gente, eu venho falando isso porque eu já estou nesse processo, e não é porque a Josiane está nesse processo, é porque eu conheço mulheres que estão junto comigo, lado a lado, e que estão vivendo esse processo. Eu só não posso ficar dando o nome delas e tudo mais. Sim. Eu tenho que falar de mim. Sim, é verdade. Só que as minhas amigas, as mulheres que estão muito próximas a mim, elas falam, Jô, fale mais. Jô, diga para nós o que nós podemos estar fazendo, como é que a gente vai... E como é que essa geração de novas mulheres podem estar entendendo o que estão acontecendo com elas. Porque hoje, Dani, as mulheres estão entrando na menopausa com 36, 38 anos. Sim, é isso mesmo. E o quanto elas sofrem, Josi. E assim, por não se conhecerem e acharem que tá tudo bem, e não é só o corpo falando, né? Desde o primeiro momento que eu vim aqui, eu sempre falo corpo, alma e espírito, né? Corpo, Sim. se cuidar, médico,
eu me conheço, vou ao médico, vou procurar ajuda, vou escutar a Josiane falando dos processos que ela está passando, porque pode ser que é o mesmo processo que eu estou passando. Sim. Então, buscar essa ajuda. Quando a gente fala assim, olha, fazer um movimento é muito pequeno. Um movimento de escutar uma transmissão no rádio, mesmo que você está em casa, lavando a louça ou no seu trabalho, mas ela falou uma coisa que, nossa, eu estou passando por aquilo, eu vou seguir aquilo. É um movimento você já fez. Então, todo e qualquer movimento que você faz para se cuidar, para se conhecer, já é um grande movimento e você vai ter um resultado muito grandioso. E quando você fala assim, realmente, porque eu tenho 34, né? Mas a minha TPM, Josi, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, eu fico esgotada. Só que eu já me reconheço. Falo, não, a minha produtividade cai totalmente. Eu já tenho que ficar... Você já se resguarda, você já entende. Sim, eu já entendo, já não me cobro mais, já não fico ali, você tem que... Não. E aí você já pede ali para as pessoas que estão próximas a vocês, já estão entendendo como é que está acontecendo, certeza. Os filhos já estão entendendo, porque daí não vem aquela, a mãe tá chata, a mãe tá insuportável. Nossa, meu Deus, eu não quero nem voltar para casa porque a mãe tá quebrando tudo. Não é verdade? É verdade. E aí, só que daí você começa a entender as suas emoções, ou essa emoção aqui nesse momento tá agora, então eu não vou me colocar em situações que vão aumentar esse estresse, essa emoção, então você começa a se resguardar, então eu falo... Guarda as energias, né, Dani? Guarda as energias. E depois, quando tudo isso passa, nossa! Explosão! Aí a energia tá aqui, vai tudo pra fora em formato de prosperidade, de levar conhecimento para as outras pessoas. E isso aí é importantíssimo, porque daí a gente começa a fazer o nosso autocuidado. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós, mulheres, nós somos mães, esposas, namoradas, enfim. Mas nós temos que lembrar que nós somos mulheres. Que por trás de todas essas várias capas que colocaram em nós, nós somos mulheres. E para que nós podemos dar o melhor para nós, para que a gente possa chegar em algum lugar e ter até mesmo o sucesso que a gente merece, sim, nós temos que saber o processo e saber quando é o momento que você tem que dar. Opa, eu acho que esse momento aqui agora eu tenho que dar uma diminuída na minha agenda, sim, e eu vou me recolocar aonde? No meu cantinho. Sim. Eu vou olhar pra dentro. Eu vou olhar pra dentro. Eu vou olhar pra dentro um pouquinho, porque aqui fora, deixa eu ver como que tá aqui dentro. Exatamente. Aqui, e isso vai dando tempo do externo, e quando você volta, o externo já se alinhou com o interno e vai no flow, vai indo, vai fluindo. Né? Então, é muito importante esse autocuidado, esse autoconhecimento, a automotivação, e são pilares assim, extremamente importantes. É aquele autoamor que eu quando a nossa mentora de mulheres está aqui, a Dani Bassetti, a gente fala muito que eu aprendi a ser egoísta um pouco comigo por conta da minha professora de Pilates. Ela que me ensinou que a primeira fatia de bolo tem que ser sua. Sim. E tá tudo bem, né? Algumas pessoas ainda veem. A gente se colocar em primeiro lugar, a gente vai ser egoísta. A gente se colocar na frente, a gente é egoísta, a gente é... Não. Priorizar. Se priorizar o seu cuidado. Se você quer comer a primeira fatia de bolo, é sua primeira fatia de bolo. Ela tem que ser sua. Isso, e não tem, eu vou ficar... Não. Pensando que as outras pessoas vão pensar sendo egoísta. Dani, eu queria até entrar num assunto um pouquinho mais aí, se você me permitir, você também quiser falar, que hoje, esse autocuidado que você está tendo, essa visão de liderança que você está tendo, esse evento maravilhoso que vai ter na quarta-feira, que você já deu aqui uns spoilers para nós, que é imperdível, e depois você vai falar mais dele. Sim. Eu queria que você falasse o seguinte, como é que isso... Hoje, o teu filho, que é o que você está tendo mais cuidado com ele, como é que ele está vendo esse movimento da mãe dele? E o que ele está achando de você com toda essa tua busca? E assim, as outras mulheres, as outras mães, mães, que também precisam do teu carinho, e esse também está precisando desse momento como você está fazendo. Como é que tá isso para você? Me fale. Então, a gente está tentando conciliar tudo. A minha vida com o Gustavo, que é o meu filho dependente, a gente está reconstruindo, Josi.
reconstruindo com essa nova mãe, com essa mulher que estava guardada aqui dentro e que ela reconheceu a sua identidade e a sua essência, então ela está se reconectando com esse filho através disso. Ontem, até mesmo, ele vai estar no evento, porque ele vai fazer a sonorização pra mim. Ai, meu Deus. Olha. Ele vai fazer a sonorização pra mim. Então, assim, ele falou assim, mãe, ontem ele olhando pra mim, assim, deitado, eu falei, filho, eu quero fazer isso. O que você acha? Ele, eu acho super válido. Ele olhou Que pra legal. mim assim, tipo, nossa, super válido, mãe. E aquilo, eu sentada assim, fiquei olhando pra ele, falei, nossa conexão, assim. Então, tanto que minha mãe falou assim, mas você não assiste os vídeos da sua mãe? Ele falou, porque eu vejo ela fazer toda hora. Eu vejo ela fazer. Então, ele me apoia ainda do jeitinho dele ali, porque ele também tá num momento difícil, que ele tá se reconectando, com o mundo aqui fora, com as suas limitações do mundo aqui fora. Então, ele também tá... Ele tem momentos que ele se sente muito vazio. Então, ele também tá nessa transição. Só que é muito bom, Jô, viver isso transformada. Sim. Com essa identidade dessa mãe, com essa essência. Sim. De estar junto com ele e falar assim, tudo bem, eu entendo o seu vazio. Eu entendo o que você tá sentindo. Então, assim, essa parte, ele fala, mãe... eu não te reconheço. A mãe que internou ele e a mãe que ele voltou. E eu vou falar algo aqui que agora veio assim, e você entende, Dani, que esse é o propósito de vocês dois e não é só o seu? Não, é E dos você dois. entende que daqui a pouco o Gustavo vai estar falando para muitas outras pessoas como você em cima de um palco e dizendo como foi a trajetória de vida dele? Sim. Nossa. Você já entendeu isso? É Nossa. isso mesmo. E eu Você entendeu que Aham. você tem que estar com ele com ele. no processo, Sim. porque ele tem que vir com você, porque Sim. vocês dois ainda vão liderar muitas pessoas, muitas mulheres, Com certeza. porque você, Dani, não pode só... Por que eu digo que é você e o Gustavo e vocês dois têm que estar muito unidos assim? Porque não adianta apenas você fazer esse movimento com a mãe, com a mulher mãe, eu não vou falar mãe, eu vou falar mulher mãe, Isso. de um dependente químico ou de uma menina, Sim. mas o seu filho também tem que estar junto. O Gustavo tem que estar junto. Para que ele dizer, eu consegui, eu passei por isso, eu fui até o fundo, eu voltei e hoje eu estou aqui lado a lado com a minha mãe porque eu quero salvar o seu filho, a sua filha. Isso E mesmo. você vai salvar famílias, Dani. Porque É. você vai salvar a mulher mãe e ele vai salvar o filho ou a filha. E é isso mesmo. Esse é o propósito. Esse é o propósito que já está aí Isso. E a gente tá jogado construindo e vocês isso. estão construindo. E a gente E tá só se construindo. constrói algo, Dani. Muitas vezes Deus, ele sabe de todos Com certeza. os sacos de pedras que nós podemos carregar. E eu digo para você assim, ele tem um propósito muito grande na sua vida, na sua família, exatamente sobre tudo isso, e ele não dá o carga maior que a você gente pode carregar. E um dia eu escutei, um dependente químico entra dentro de uma família não só para ele mudar, mas para ele mudar toda a família. E foi aí que eu entendi que somos nós, Sim. eu e ele. Então, Sim. por isso que eu, no meio a dor de ter que internar um filho, de ter que o meu bebezinho, meu menino que eu criei com... Aí você se enxerga e fala assim, agora é hora de eu buscar nessa dor o propósito. O propósito. O propósito. Qual é o propósito dessa dor? Deus trouxe essa dor, mas tem um propósito nela. E a gente está atenta a buscar esse propósito. Esse propósito. Porque nós, sociedade, nós viemos de muitas críticas, muito apontamento de dedo. Então é assim, é a mulher que ficou muito tempo casada em um relacionamento abusivo e quando ela fala
por que que você ficou tanto tempo? Ah, porque você andava de carro, porque você tinha dinheiro. Não, mas veja bem, se você tivesse feito isso, ninguém consegue entender e diz assim, eu não quero saber o que aconteceu. Eu tenho que te apoiar agora. O que que você precisa agora, nesse momento? Você quer sair? Eu quero. Então, tenha uma rede de apoio. Eu vou te apoiar. Eu não quero saber o porquê que ela ficou tanto tempo dentro de uma situação. Sim, Ela é está verdade. viva. O fato dela estar viva numa situação de abuso de um relacionamento já diz tudo. Para ela resguardar a vida dela, da vez dos filhos dela, ela teve que passar por situações que ninguém quer saber, porque a sociedade vai apontar seu dedo. Quando, infelizmente, Dani, você sai para trabalhar, você tem todo um cuidado, você tem mais outros 2 filhos, e infelizmente acontece do seu filho estar a cair ali. É muito fácil dizer assim, mas só queria saber de trabalhar? Deixou. Não ficou cuidando dele na escola. Não ficou cuidando dele. Em vez de ter colocado ele no quartel, em vez de ter colocado ele para trabalhar. Gente, eu não quero saber. Eu quero saber o agora. O que eu posso fazer, Dani? Isso. O que eu posso fazer por você? Não apontar o dedo. Não julgar. Não julgar. Não julgar. Não julgue a situação daquela família, daquela mãe, O daquele que pai. fez, E o que aconteceu para que aquele menino, que jamais, em nenhum momento, a gente está falando isso porque eu tenho um filho de 30 anos, e quando você fala que você teve ele aos 14, eu tive o meu aos 15 anos. E você sabe assim, Dani, a gente não tem como saber. Ali eu recebi um livrete como você vai ser mãe. Então ali está escrito como você vai ser mãe. Não existe isto. Você sai do hospital com aquela criança no colo e que a sociedade sempre diz para você o seguinte: você é uma criança cuidando de outra criança. Porque hoje é lindo, você teve um filho muito novo, não sei o quê. Ok, mas lá atrás nós tivemos nós éramos julgadas. E aquele assim, você fez, você cuida, se vira. Eu escutei eu escutei isso desde quando eu fiquei sabendo que eu estava com um bebê e que eu era magrinha, de repente aconteceu algumas situações e quando eu fui saber, eu já estava praticamente de 5 meses. Então, logo em seguida o Augusto nasceu, então foi... E aí você vem com vários julgamentos. Então, o meu filho, desde que ele foi gerado e eu tive ali, ele já foi uma criança sendo julgada, cobrada, tanto eu quanto ele. Colocado uma culpa nele. Sem ele ter, porque, né, era o momento, era o que tinha que ter acontecido, mas a culpa já está porque hoje uma mulher com 30, 40 anos que quer ser uma mulher, ter uma gravidez independente, hoje ela não precisa nem ter um relacionamento, ela vai lá, ela tendo dinheiro, ela faz ela escolhe como que ela quer e ela engravida. Só que é legal, é bonito, a gente faz chá revelação, chá não sei o quê, fotos, não sei o quê. Só que nós tivemos ali aconteceu e só veio o julgamento. Sim, não veio o apoio. Não veio o apoio, não veio o amor. Não veio o amor, não veio o apoio. E assim, cresça e crie essa criança. E aí, você vê o tanto que você como mulher, mãe, você foi cobrada e hoje você hoje não mais, porque você não quer essa culpa mais para você. Só que assim, aí vem a dependência que entra e vira tudo de ponta cabeça. Porque você começa a se cobrar. Aí você entra em depressão, você entra em ansiedade, você se culpa demais ao ponto de você dizer, eu não quero nem viver mais, porque o meu filho está lá e a culpa é minha. E a culpa é minha porque eu trabalhei demais, porque eu dei tudo, ou porque eu dei de menos, porque eu tinha que sair para trabalhar. Você tinha que sair para trabalhar. Sim, e daí a vida começa a trazer, mas foi você que foi errado, porque quando eu falei para você não fazer isso, não você deixar fez. ele sair com aquele amiguinho. Sim, quando eu falei que não era que era para você colocar ele para trabalhar e não sei o quê. E assim, Jo, eu vou falar para você, não tem um que te abrace e fale assim, tudo bem, vamos superar isso juntos. E indiferente, vamos validar essa história e vamos fazer diferente daqui pra frente.
E não tem esse E apoio. mais uma coisa, Dani, que eu vou falar pra você, que você é uma mulher que... Uau, mulher. Parabéns. Poxa, eu não posso falar palavrão aqui, mas você é uma mulher da pi! Porque eu vou dizer pra você, você bater no peito e dizer, eu sou mãe de um dependente químico, numa sociedade onde todo mundo que esconde. Por quê? Porque o preconceito vem. Se ele tem, eu não posso ter amizade com a Dani, vai que a Dani vai na minha casa, ele descobre onde é a minha casa, ele vai querer roubar a minha casa. Sim, Ele está no momento... E emprego. Não, eu não posso contratar a Dani. Por quê? Não. Porque eu não posso contratar ele. Sim, porque ele é um Por quê? usuário, Por quê? ele- Por quê? Aham, Por quê? aham. Por quê? Sim, porque só vem o julgamento. Só vem o julgamento. Antes da pessoa ver o ser humano, ela vê o julgamento Sim. primeiro. Da pessoa. Aham, Sim. sem saber como que é. Errou. O erro, gente, faz parte da vida. Só que ou você aprende com o erro e muda toda a sua história, ou você se enfia no erro e ali você fica. Então você tem esses dois caminhos. E não é porque você errou, Josi, que você não vai ter mais vida. Sim. Que você não pode viver mais, que você... Ele errou, claro que ele errou, mas ele está atrás E ele de um está recomeço. entendendo o que aconteceu com Sim, ele. ele está entendendo, Ele tá entendendo. buscando. E eu também reconheci isso para dar o apoio E não que eu não tive. E não Eu- culpá-lo. Isso, eu ter o apoio, ele ter eu como um alicerce, como um apoio, porque é o que a gente está falando aqui, Rede de apoio. Rede de apoio. Então, ele precisa dessa mãe que dá essa rede de apoio, que já não é mais a mãe, Josi, que quer fazer as vontades, mas é a mãe que aconselha, é a mãe que mostra, olha, esse é o direcionamento, mas a escolha é sua, meu filho, e abre os olhos, e mostra pra ele por que ele está indo comigo no evento. Porque ele falou pra mim, você falou de mim. Eu falei, claro, meu filho, você é a parte principal da minha história, é você. Porque Isso foi me através de você que eu renasci. Tanto com 14 anos, como com 34 anos, foi através de você que eu renasci. E ele fica assim, ó, mãe, eu vou lá fazer o som pra você. E eu falei, claro, você vai estar junto comigo. Ele vai eu ser a quero- estrela eu do quero evento. você As mulheres vão querer fazer foto com ele. Eu quero você no meu treinamento, eu quero você vivenciando isso. Perfeito, eu quero Dani. ver você Traga vendo a transformação que as nossas vidas, a minha e a sua, filho, tá fazendo em outras pessoas. Porque eu só estou mudando outras mulheres porque Porque ele ele me que mostrou. Sim. E Ele o me amor mostrou. cura, né, O Dani? amor É isso cura. que você O está amor fazendo. cura. Uhum. Você está curando ele com Sim. o seu amor Sim. e acreditando nele, né? Você Sim. está acreditando, você sim é capaz de ficar lá no Sim. som e você vai dar o seu melhor. Sim, e é isso que eu falei pra ele. Falei, é isso que eu quero, filho. Eu quero você junto comigo. Eu quero estar aqui junto, falando de você. E você tá aqui, junto, vendo isso, sentindo E isso. quando a gente traz, Dani, essa questão aí, né? Como você está vivendo e você está trazendo, e você dentro de tudo isso que você está vivendo, essas coisas boas que estão acontecendo, você tem todo esse cuidado. É isso que nós queremos falar para as nossas mulheres. Muitas vezes, as mulheres estão passando por situações que realmente é só ter um pouco mais também de calma. Sim. Não ache que aquilo ali vai ter para a vida toda. Ô, Jô, tudo na vida é passageiro. Tudo na vida tem o seu Toda tempo. tempestade é passageira, ela vai vir, ela vai fazer a tormenta, daqui a pouco ela vai se acalmar, ela vai virar uma garoa e ela parou. Então, Exatamente. assim, só que você tem que vivenciar aquilo. Sim. É pra você, é pra sua vida, e você não pode não querer aquilo pra sua vida, Josi. Porque é aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, só que tenha olhos treinados para enxergar o melhor daquele momento. Exatamente para tirar o isso. aprendizado daquele momento. Sim. Entendeu? Sim. Quando você só quer ver a dificuldade, o cérebro, quanto mais você colocar pensamentos negativos, ficar pro lado obscuro, mais você vai ter pensamentos negativos. Quando você está no meio de uma situação negativa, mas os seus pensamentos é positivo, o que está dentro sai para fora em formato de positivo. Então é tudo controlável, é tudo você. Só que para isso é o conhecimento. É o conhecimento. Você se conhecer e buscar essas redes de apoio. Fato. É buscar entender o olho treinado para entender que no meio daquele turbilhão tem
tem um propósito, tem um legado, tem algo que você vai tirar dali, porque é aquilo que Deus escreveu pra você. Sim, E não querer isso. fugir. A maioria das pessoas querem fugir. Querem fugir, gente. querem as fugir, mulheres. se E livrar. outra coisa, Sim. Dani, a vergonha. A vergonha. A muita. vergonha, ela, gente, deixa a vergonha. Às vezes você tem algo lindo, você tem um propósito, você tem uma proposta bacana e você tem medo, você tem vergonha de falar o que aconteceu com você. Não tenha vergonha, mas saiba as pessoas corretas, as pessoas que não vão te julgar, não vão querer só tirar proveito da sua situação, mas sim te apoiar. A rede junto, de né? apoio, estar juntas. Estamos recebendo uma mensagem aqui da nossa amiga Dani Bassetti. Ei, amor, essa mulher maravilhosa que eu Mulher amo. maravilhosa. Que já falamos bastante sobre ela aqui hoje. Ah, também, hoje né? foi, olha, Sim. Dani, depois você vai lá no Instagram lá. E ela diz assim: bom dia, maravilhindas. Ai, bom dia, maravilhosa. Maravilhosa. Dani, uma admiração pelo seu trabalho. E assim como o meu, você deseja encorajar mulheres a se tornarem melhores. Ai, muito obrigada, Dani. É isso, e eu falo que a conexão com a Dani é incrível, assim, porque o meu propósito dela é o mesmo. É o mesmo. É, É o a mesmo. transformar com a nossa história, com a nossa bagagem, validando toda a nossa história, a nossa bagagem, transformar outras vidas. Ai, ai, eu não sei se eu conto, mas eu não vou contar. Existe uma possibilidade, mas eu não posso contar ainda essa possibilidade. Mas Josiane Mota, Vai deixar a gente Josiane Mota, Dani Bassetti, Dani, Simone, e aí vai. Existe uma possibilidade, mas eu ainda não posso contar, gente. Depois pode ser que eu conte nos bastidores, faça, mas aqui no momento eu só vou deixar esse spoilerzinho, porque a apresentadora de vocês aí tem talvez uma novidade. Há caixinhas ali. Mas eu não posso contar, porque a gente ainda tem que fazer muitas negociações. Olha! Gente, a gente vai por um breve intervalo, porque já tá dando 10, 11 horas aqui. E já voltamos com mais Dani Argozzi aqui comigo. Beijo, beijo. Voltamos para o segundo bloco com essa mulher incrível. Conversamos muito e ainda estamos falando muito, né? Dani Argozzi, treinadora comportamental e idealizadora do evento Desperta Mulher, que será já nessa semana, quarta-feira, dia 16, na Dom Carmino. Ela já vai falar mais sobre esse evento, mas antes que ela fale sobre esse evento incrível para nós mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, qual é a proposta do evento e o que as mulheres podem esperar e vivenciar lá. Eu quero que você traga um pouquinho aí, dê um spoilerzinho, se você puder. E depois você também, eu já quero que você fale certinho quais são as conexões, como vai ser o horário, tudo. E depois a gente vai falando mais sobre esses assuntos, porque aqui a gente tem uma conversa de amigas, né? Sim, esse programa é maravilhoso porque essa conexão, essa conversa, A a gente tá em leveza. casa num domingo conversando. Exatamente É isso, maravilhoso, tua amiga. maravilhoso. É isso mesmo. Então, assim, o Desperta Mulher, Josi, ele não é mais um evento. Ok. Ele não é mais uma palestra, mais um curso. Ele é uma vivência. Correto. A proposta do Desperta Mulher é você vivenciar. As transformações acontecem a partir do momento que você vivencia, que você sente com impacto de alguma forma, mas que você sinta e que você não fique só naquele conhecimento na teoria. Eu convido as mulheres a vir para o Desperta para elas parar, respirar e olhar para dentro de si. Porque assim elas vão conseguir viver com mais leveza e clareza. A proposta é que... Por que às vezes algumas pessoas me perguntam, mas numa quarta-feira, como que você... Para a mulher ter o direito de sair numa quarta-feira e buscar a sua identidade. Ela se permitir fazer isso. Ela se permitir parar da sua vida que tá um turbilhão, respirar, olhar para dentro de si com carinho e falar assim, essa sou eu. A proposta é criar um espaço seguro, aonde ela possa se sentir e se reconectar com a sua identidade, com a sua essência, no seu momento, sem nada, sem nenhuma outra pessoa ali para fazer o julgamento, para vir e pesar. Então, a proposta do Desperta Mulher é essa vivência. Não é mais uma palestra, não é um curso, é vivenciar.
Perfeito, Dani. Eu acho que é isso mesmo que nós temos que também ter esse olhar para nós, esse cuidado conosco. E como você falou, fazer numa quarta-feira realmente é algo. Porque você pode perceber, Dani, que não desmerecendo os homens, nós temos aí muito respeito por eles. São homens muito. Tem muitos homens ainda que têm até vergonha de estar nesse momento dizendo que é homem por conta de alguns que não mereciam levar o nome de homens, né? Sim. Mas eu vejo assim. Como que para o homem é mais fácil ele ir para o futebol na quarta-feira? Sim, é sobre isso. É por isso que eu quero aumentar essa mentalidade dessa mulher para que ela se sinta que eu posso sair Exatamente. de casa numa quarta-feira Exatamente. para ir viver um momento de reconexão comigo. Perfeito. De eu estar olhando para mim, não ser egoísta. Não Não, é eu não ser estou egoísta. sendo egoísta. Você só está se priorizando, se cuidando para cuidar do próximo. E é engraçado, Dani, porque por muito tempo você às vezes fica, quando você está casada e o marido sai para o futebol, você tem ali ainda o cuidado de Sim. deixá-lo a roupa dele do futebol Arrumada. sempre arrumada. Uhum. Bem isso. E muitas vezes ele também não quer levar a criança, porque criança incomoda, atrapalha. E você tem aquela obrigaçãozinha diária de deixar a chuteira com o meião, Sim. com o calção e com a camisa. Só que você não tem esse cuidado com você. Sim. Para você ir vivenciar algo que é para o seu crescimento pessoal, seu crescimento emocional e até mesmo espiritual. Isso, porque é o que você falou, é o cuidado só com o outro, é o cuidado de ver só o outro, é viver nesse automático que o outro pode se priorizar quando sai para jogar uma bola, quando sai para jogar uma conversa fora com os amigos, vou jogar uma sinuca com os amigos. E a mulher não pode tirar esse momento de estar num espaço acolhedor com outras mulheres que estão sofrendo as mesmas situações, com as mesmas dores e achar apoio. Não, aí o que muitas vezes o ambiente que ela tá ali faz com que ela veja isso como egoísta. Você tá sendo egoísta, você tá abandonando o seu filho para ir cuidar de você. Muitas vezes o ambiente que ela tá faz com que ela pense isso, mas e para nós não, nós cuidamos para que o marido vá, o namorado, vá e não, fique em paz, aqui tá tudo certo. Sim, não, eu seguro as pontas aqui, Sim. pode ir. Sim, e a maioria das vezes a gente não tem esse apoio. Por isso que eu quero que elas se permitam viver isso, se permitam vir, porque é diferente eu colocar um vídeo lá no nosso WhatsApp falando, dando exercícios que eu faço muito, do que elas estarem junto comigo presencialmente, sendo acolhida por mim e ensinando que elas podem ser mais. Sim. Que elas, que tem muito mais vida além daquilo ali. E o que a gente pode esperar vivenciar lá? Se você quiser se você puder falar alguma coisinha assim, só vai. Só vão, mulheres. Olha, o que eu posso falar assim que a gente vai viver lá? Vai ser um momento onde a gente vai ter uma reconexão emocional, uma dinâmica de autoconhecimento e uma profunda reconexão, Josi, com a sua identidade. Então, o evento ele foi muito bem pensado para que tenha uma janta primeiro, para que as mulheres se sintam bem, fiquem confortáveis, se sintam seguras naquele ambiente. E após isso, elas vão viver o momento de reconexão. Elas vão validar a sua história, porque a gente precisa validar a história delas. Elas vão fazer um momento da sua identidade, que é saber qual é a sua essência, ancorar a sua essência, ancorar a sua identidade. E, por último, elas vão fazer essa reconexão profunda com a mulher, que ela tá dentro dela. Dani, opa, pode falar, meu amor. Então, não é um evento só de network. Não, o network é o de menos ali. O network é o último. É o último. O network que você faz falando. Você já chega e fala, olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é tal, e isso já vai. Ele vai ser bem uma vivência. A proposta do Desperta Mulher, Amanda, é elas vivenciarem aquele momento.
elas se reconectarem. Então vai ser um momento assim que é delas. Elas vão estar ali por elas e elas vão olhar para dentro delas e saber a mulher que elas são. Eu garanto para as mulheres que estarão lá, elas vão sair de uma forma, não vão, da mesma forma que elas entraram, não é a mesma forma que elas vão sair. Porque, assim, muita conexão, muito bem pensado, muito bem preparado, para que seja um momento totalmente acolhedor e, principalmente, Josi, seguro, para que elas se sintam seguras e acolhidas. Perfeito, Dani. Opa, desculpa. Dani, e o que é a palavra, né? A mensagem é muito poderosa. O nome do evento ele é muito poderoso. Sim. O que significa despertar para você? Despertar para mim, Josi, é você sair do automático. Porque a gente vive no automático. A gente Perfeito. vive para os outros. A gente vive para fazer as vontades dos outros. A gente vive para não dizer não para os outros. Sim. Então, quando a gente fala em despertar, é sair daquele automático e tirar todos aqueles sentimentos que foram engolidos e que estão ali corroendo a gente por dentro. Então, o despertar é realmente desperta que há muito mais vida lá fora. Você não precisa guardar tudo para você. Você não precisa ficar com aquela bagagem dentro de você. Você sim valida a sua história, tudo que você viveu. Você aplaude por tudo que você viveu. Só que você ancora a sua essência. Você pega a sua essência e fala assim, essa aqui é a mulher que eu nasci para ser. Então, por que o desperta? É sair desse automático, sair desse vazio que a gente sente, porque o que muitas mulheres acontecem hoje? Elas estão tão no automático que elas têm tudo, mas o vazio tá ali. Tem um vazio. Vazio dentro dela. Então, por que eu falo despertar para isso? Porque não são coisas. São momentos e são ações. Até porque, Dani, a gente dá assim, a gente quer algo e nós mulheres, a gente coloca aquilo na cabeça, que é uma das coisas que os homens falam, que quando a mulher enfia um negócio na cabeça, não tem quem tire. Não tem quem tire. Então, a gente vai com isso na cabeça, a gente vai. Quando você chega, você fica ali e realmente você entra no automático e só existe aquilo para você. Sim. E você olha no espelho todos os dias e você já não se reconhece mais. Você olha no espelho e fala assim, quem sou eu? Quem é essa mulher? Era isso que eu queria? Era esse o meu propósito? É isso que Deus quis para a minha vida? E daí você começa a ter. Então, por isso o nome tão poderoso, que é Desperta Mulher. Desperta para essa vida que não, você tem que se olhar no espelho e falar assim, eu valido essa mulher, eu conheço a dor dessa mulher, mas não é essa mulher que mora aqui. Tem uma outra mulher com a essência, com a verdade, com clareza, que tem que sair aí de dentro. E ninguém vai fazer isso por ela, Josi. Não. Ninguém. Não. Ela vai fazer. É ela mesma. Ela tem que fazer por ela. Como nós falamos que não tem como eu ir no teu lugar para fazer um preventivo, Não. fazer uma mamografia. Não. Então, gente, quando a gente fala em nós nos cuidarmos, a gente tem que lembrar de tudo isso. Até de um autoexame, que é você que tem que fazer. Esse autoconhecimento é seu. Sim, Essa você. busca é sua. E nunca, Dani, nunca quando eu fui até hoje, eu sou muito grata porque todas as conexões que eu fiz, em todos os movimentos que eu fui até hoje, eu não olhei nenhum para trás e falei assim, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus do céu, perdi foi meu tempo. Meu dinheiro do Uber foi. Não, por quê? Porque você também tem que saber as conexões que você faz, aonde você quer estar. E isso aí você só aprende com autocuidado. Você sabendo o que você quer para você. Eu vou estar num evento como o da Dani, que é algo que vai ser maravilhoso. Por quê? Para eu me entender um pouco mais. Para que quando eu fale o não, Dani, eu não me culpe. Quando eu dizer um não, eu estou cuidando da minha saúde mental. Que hoje é o que mais a gente que hoje cuidar. A gente está aí nas empresas, já está como leis. A NR1 foi atualizada agora. E a gente precisa cuidar da saúde mental dos colaboradores, dos valores, o programa, né, o PGR, que vai ter que ser implantado. Então, tá aí para mostrar que é necessário esse cuidado mental.
né? Esse cuidado, que nem você falou, Josi, o autocuidado. O autocuidado. O autocuidado. E que nem quando você fala de frequentar lugares, é o que a gente estava falando da pirâmide da consciência, que você tem que ver os seus ambientes. E ambiente não é somente a sua casa, ou o seu carro, ou o seu emprego. Sua rede de amigas. É o que você consome na sua rede social. Dani, perfeito. É sua rede de apoio, as suas amigas que talvez não são tão amigas, que às vezes vão te passarem uma energia que não é o que você quer naquele momento. Então não é o que está dentro do seu quarto, é o seu ambiente no seu quarto. Então quando a gente fala em ambiente, muitas vezes genericamente, mas eu tenho que trocar de emprego, ela tá falando para mim trocar de emprego. Não, eu não estou falando para você trocar de emprego. Mas assim, o que você está consumindo na sua rede social, tá elevando a sua energia ou tá abaixando a sua energia? Você tá comparando aquela vida e você tá diminuindo a sua vida porque você está se comparando com outro padrão de uma outra realidade. Não existe possibilidade de eu chegar lá se eu não fizer uma busca. Sim, é isso mesmo. Então, quando a gente fala em ambiência, que você fala, eu vou numa palestra, porque você já viu todo o perfil, você já conhece aquela... Sim. Eu vou lá porque eu sei que é aquilo que eu preciso. Hoje eu não frequento vários lugares porque não cabe mais na minha proposta, no que eu quero, e tá tudo bem. E eu sei dizer não, isso não é pra mim, e sem culpa. E quando você diz não sem culpa, Josi, você não tem liberdade maior. E Dani, eu vou falar uma coisa pra você que é algo realmente, gente, que muda. Porque eu sempre fui muito noveleira. Uhum. Mas eu sempre me programei, deixei todas as minhas coisas organizadas para eu poder ter meu horário de assistir uma novela. E depois, volta e meia, eu ainda assistia aquele programa do final ali da novela que tem ali. E depois que eu comecei a fazer alguns movimentos, Josiane, eu não tenho tempo para estar à frente de uma TV assistindo uma novela. Uhum. Eu não sei mais nem quem são os As atores, novelas as atrizes, a que terminou, como que ela terminou e como ela começou. Eu ligo ela para ter ali, mas eu abaixo o volume e eu vou fazer as minhas atividades. Só para ter a luz, Só para ter a luz. A luz da televisão. E por quê? Porque eu preciso consumir outro tipo de coisa, de situações, conteúdos, exatamente. Outros conteúdos que me tragam, sim, benefícios para o meu movimento de hoje. Para onde você quer chegar. Para onde eu quero chegar. Que te direcione para onde que você vai chegar. Exatamente isso. Então, eu vou assistir uma palestra, eu vou rever uma aula de outras colegas, eu vou, sim, me ver, volta e meia eu assisto os meus vídeos, eu vou também me conectar com um bom filme, quando falam. Sim. E hoje estou sendo eu e a Amanda muito abençoada, porque todas as mulheres que passam pelo programa e que estão lançando livros, a gente ganha um livro. Sim. Nossa, então eu já estou ali com uns 5, 6 livros que eu preciso começar a ler. Eu já comecei um e eu gosto de terminar e começar outro. E, sabe, então é trazer esse tipo de conteúdo. Sim. Eu não tenho mais aquele momento de ficar ali horas. Não é, para mim já não é mais necessário aquilo. Sim, porque ele não vai te agregar em pro nada. seu posicionamento, porque você já se conheceu. Você já sabe que aquilo ali não é mais. Pode ser que uma hora ou outra dê uma vontadinha de você ir ali olhar, mas não é o que você quer pra tua vida. Não é aquilo que você quer para aquele... Não é. Porque você já sabe onde que você quer chegar. Você já sabe o teu destino. E você sabe qual o caminho que você precisa seguir para chegar até lá. Eu sou em constante aprendizado sobre cérebro, sobre inteligência emocional, lado direito, selfie 1, selfie 2. Eu preciso estar consumindo esse tipo de aprendizado, de conteúdo para que me eleve cada vez mais o meu nível de mentalidade, para que eu passe para outras mulheres esse nível de mentalidade, para que elas tenham noção de como fazer. Tudo bem consumir, mas que nem assim algumas mulheres, mas eu tenho que parar de consumir isso. Não é parar. Não é parar, mas você entende. Mas você começa a parar sem que ninguém
peça. É É automático, É Dani. automático porque o seu cérebro já entende, o seu inconsciente ele já foi ressignificado que aquilo não faz mais parte da história e da sua essência daquele momento. Sim. Ele já não faz mais parte. Então ele vai te guiar para o que você quer. Quando a gente faz emotizações de visão do futuro, é para treinar o cérebro para que ele alcance aquilo da forma que tem que ser alcançada. Ele vai trilhar caminhos para você e vai te levar aquilo que você quer. Porque o cérebro, ele não sabe o que é verdadeiro ou falso. Então, tudo que você cria, você pode realizar. Se você cria uma imagem na sua mente e você acredita naquela imagem, o seu cérebro e o seu corpo começam a acreditar naquilo. E tudo ao seu redor que era igual começa a ficar diferente, porque o seu cérebro está treinado para atingir aquele objetivo que você criou. Nossa, Uau. Realmente. É Dani, isso. Pode falar. E até uma dúvida, você até comentou, né, sobre as mulheres viverem ali no automático e que o evento vai ajudar nisso, né? Sim. E para as mulheres que estão nos ouvindo agora, elas conseguem ouvir e identificar se elas estão vivendo hoje no automático? Existem algumas características de mulheres que estão vivendo no automático? Ela tem, Amanda. A mulher que ela vive no automático é quando ela prioriza só o outro. Quando ela pensa só no outro. Então, ela prioriza todas as situações do filho. Ela leva o filho no médico, ela leva o filho na escola, ela leva o filho na natação, ela leva no treino e ela não se cuida. Ela separa a roupa do marido do futebol, ela separa a roupa do marido da roupa. Ela vive do filho em função pros outros. Então, isso diz que ela deixou ela e viveu no automático para agradar o outro, para fazer pro outro. Mas eu não... você está falando só em família, mas eu não tenho marido, eu não tenho filho. Mas você começa a viver no automático no seu trabalho. Você já não tem propósito para você levantar de manhã. Você só fala assim, eu vou ter que levantar porque eu preciso pagar os meus boletos. Sim. Quando você levanta da cama e fala, eu preciso só pagar os meus boletos, você está vivendo no automático. Você está vivendo só para aquilo. Sim, só para Teu aquilo. cérebro tá só naquilo. Só naquilo. Aí você só ganha o que dá para pagar nos boletos. Sim. E você não faz mais nada. A não ser aquilo. Você não tem uma proposta, algo de uma viagem. Não. Você não faz nada. Sim, porque a diferença, Josi, de vontade e decisão. Porque vontade, eu tenho muita vontade. Muita vontade. Só que eu tenho decisão. Eu tenho decisão que eu vou treinar e eu vou palestrar para 1.000, 2.000, 3.000 mulheres. Eu decido que eu vou ir para Disney. Eu decido que eu vou ter um carro melhor. São decisões que eu tomei. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, você vai em busca dela. Então, vontades, muitas pessoas hoje estão vivendo nesse automático só tendo vontade. Eu tenho vontade de viajar. É o meu sonho. É o meu sonho. Tá, mas o que você está fazendo hoje para realizar o seu sonho? Para realizar o seu sonho. Sendo que você só tá vivendo no automático e todo dia de manhã, a hora que você abre o olho, você fala assim, ai, que saco, vou ter que ir trabalhar, mas só vou para pagar meus boletos. Pronto, o seu cérebro já reconheceu que ele vai levantar e ele vai fazer isso. Então, ele vai fazer o que você está criando na mente dele. Você criou isso. Então, essa vai ser a sua realidade. Porque o que você cria, você pode executar. Então, tudo, tanto para coisas boas quanto para negativas. Nossa. Né? E também tem aquela questão da mulher, Dani. Eu sinto muita preocupação quando eu escuto alguma amiga dizendo, nossa, eu não tenho vontade de levantar da cama. Porque eu acho isso muito pesado. A mulher que ela não tem ânimo nem de levantar. Então, ela não tem nenhuma perspectiva de futuro. Sim. De que o dia vai ser bom, de que o futuro vai ser bom para ela. Sim. Por quê? Porque ela já está tão esgotada. Aquilo já corroeu tanto. Tantas coisas que ela engoliu, tanta dor que ela sente, que ela já não sente mais vontade. O cérebro dela já se engessou, já pegou aquilo como verdade e ela não consegue se sair daquilo ali.
Por isso que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, e também você precisa estar aberta, Amanda, a se posicionar. Não quero mais isso pra mim. Você tem que tomar a decisão. A decisão tem que ser sua. A decisão tem que ser tua. Mas só que eu entendo quando as mulheres estão assim. Porque elas já estão... É que nem pressão alta. Ah, mas a minha pressão alta é todo dia. Mas tá, todo dia ela tá alta, todo dia ela está forçando o seu coração um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Chegou uma hora que ele vai fazer o quê? Ele vai infartar. E é a mesma coisa do emocional. Todo dia ele tá ali te corroendo. Todo dia aquilo que você engole, aquele não que você não diz, aquele posicionamento que você não toma, aquela stop, para, não é isso, não é o que eu quero, aquele limite que você deixa que as pessoas invadam a sua vida, aquilo vai te corroendo a pouco, e chega uma hora que ela tá no ápice, onde ela fala, não, eu não quero mais levantar da cama, eu não tenho mais prazer na vida, porque aquilo dói tanto, a dor emocional é muito mais forte do que a dor física. Então, o primeiro passo é da mulher. Ela precisa ter esse olhar atento para enxergar esses pequenos detalhes. Por isso que eu sempre coloco no grupo conteúdo para você ficar atenta. Pare um pouquinho, tire 10 minutos do seu dia e olhe para dentro de você. Olhe só para dentro, pare. Não quero ir em evento. Tá bom, mas para. Para um minutinho, 5 minutinhos e olha o que tá te fazendo mal. Olha ali o que tá te corroendo sem você perceber. E você falou sobre a decisão da mulher e eu lembrei de uma trend que bem pesada, que circulou bastante há um tempo no Instagram, que era uma frase: se você levantar do caixão, o velório acaba. Sim, é isso mesmo. Não sei se você chegou a ver essa trend. Eu cheguei a ver. E faz total sentido. Porque é você que coloca você naquele estado. É você que tem que ter essa automotivação. Mas o pilar que eu falo de todo, antes da automotivação, porque a automotivação, para você conseguir ela, você tem que treinar bastante, porque não é tão fácil assim ter uma automotivação. Não. Mas quando você tem o autoconhecimento, quando você se conhece, você sabe buscar ferramentas para te motivar. Sim. Então você começa a criar. A inteligência emocional, ela traz isso. Ela traz ferramentas e habilidades para você entender, para controlar suas emoções, para como você vai reagir às emoções dos outros. É esse ensinamento, porque muitas vezes você, eu me conheço, só que eu não sei entender o controle emocional do outro. E quando o outro reage, eu automaticamente reajo a ele. Então, o que é inteligência emocional, gente? É saber reconhecer as suas emoções e as emoções do outro, como você reage a essas emoções. Então, por isso que eu falo, e o pilar principal da inteligência emocional é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele vai puxando tudo, autoconfiança, automotivação, ele vai te trazendo N ferramentas para que você viva plenamente, para que você viva com mais liberdade. Não que você nunca mais vai ter problema. Eu nunca mais vou ter problema. Não é isso. Mas mediante o problema, você tá com a mesma postura, de cabeça erguida, isso é o momento, essa tempestade vai passar e tá tudo certo. Não, e é exatamente isso, Dani. Até porque a gente sabe que você tem que ter esse cuidado com você, como você colocou agora, sim, sabe? Dizer assim, eu quero isso pra mim. E uma das coisas que essa mensagem que a Amanda falou do caixão, isso aí realmente mexe muito com a gente. Porque se tem um lugar que lota, é o enterro. É o tal do velório. É verdade. Gente, vem pessoas. Gente que você nunca nem vem pessoas viu. do outro lado da região de Curitiba, se você conhece. Sim. Família que você não vê há anos. Aquela prima que nem sabia teu sobrenome. Você casou, se você não casou. Mas é verdade. Para te dar um apoio antes de muitas coisas acontecerem e você estar ali deitadinha naquela de conforto. Naquela gaveta, naquela caixa de madeira, você não tem apoio. As pessoas não vão te apoiar. Não. As pessoas vão dizer que ou você está se achando, ou então que agora, depois de velha, tá ficando boba. Ou porque você tá...
Virou blogueirinha demais. Sim, as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas agora você se arruma demais. Eu falei, essa é uma nova versão. Melhorada. Sou a mesma pessoa, só que melhorada, com princípios, e assim que vocês vão me ver. Só que é muito mais fácil julgar por a pessoa estar daquela forma do que, às vezes, não. Ela conseguiu, eu vou colar nela pra ver o que ela fez, porque eu posso também. Se ela pode, eu posso. Não é verdade? Não é verdade? Com E isso posso falar com propriedade, gente, que eu tenho de sobra, viu? Porque a mulher que passa gloss até pra dormir sou eu, né? Então, imagine, né? Se a mulher pra dormir. Eu já falei pra família, né? O dia que Deus achar que eu não estou mais sendo útil na sociedade e resolver me levar, que seja lá pros seus quase 100, pelo amor de Deus, eu vou deixar já escrito tudo que tem que fazer comigo. Escuta aqui, passem o gloss. Não, o gloss tem que dar toda hora. É toda hora ali com o glosszinho. Por quê? Porque é o meu autocuidado, é o meu autoamor. Como é que eu vou dizer pra você, Dani, se você pudesse, se você passasse um glosszinho, se você passasse um cremezinho de mão, porque nós mulheres, nós temos que lembrar que nós somos mulheres maravilhosas. Nós somos delicadas. Nós somos mulheres incríveis. Nós somos mulheres que damos a vida até aos próprios homens. Sim, a gente E o porquê é que eu tenho que deixar de me amar, de me cuidar? O porquê é que eu tenho que deixar de passar o gloss, de passar o creme? A minha filha fala, mãe do céu, você tem que entrar em sociedade com alguma empresa, porque a mulher me gasta um vidro de creme por mês. Que isso? É cuidando da minha pele. Sim. Por quê? Porque para eu não criar doenças como câncer, que vem de machucaduras da pele. Então você tem uma pele hidratada, você tem que cuidar do teu cabelo, você tem que fazer os autoexames. Então assim, Dani, eu não tenho como falar para você fazer algo se eu não uso, se eu não pratico. Sim, e era igual eu. Se vocês me vissem há um tempo atrás, eu era a garota que andava de coque, com uma camiseta azul de leg de tênis. Essa era a Daniele vivendo no automático. Vivendo no automático, sem... Era isso, vou me contentar com isso, eu consegui chegar aqui. E hoje eu tenho orgulho, tanto que eu falei pra Gabi, da Flagra, por mensagem, ela, amiga, obrigado pela visita aqui. Eu, amiga, obrigado. Ela, eu falei assim, o que é mais poderoso é você se olhar no espelho e falar assim, caramba, é isso aí. Essa mulher sou eu. Essa mulher aí é a que eu sou. Então, assim, o que você falou, José, é se olhar no espelho e porque, usou um creme na mão, mas que se olhe para o espelho e se reconheça como aquela mulher que cuidou das mãos, então, é isso, só que ninguém vai fazer isso por você. Não. É você. O autocuidado tem que ser seu. Só que nós também não podemos falar, gente, só dessa questão do fazer por fora. Não. Porque senão vira uma coisa também muito do... só superficial. Exatamente isso. Superficial não cria raiz. Não cria raiz. Mas a gente pode fazer o quê? O autocuidado conosco, um autoconhecimento, que é tudo isso que você falou. A Dani deu, gente, uma aula incrível sexta-feira para as conectadas. Você que não é conectada, comece e entre no grupo, porque vocês estão perdendo cada aula. Tivemos aí da Laura Carrara e agora teve a da Dani, que foi uma mentoria assim que, uau! Você está de parabéns pela entrega do teu produto e do teu trabalho para nós mulheres. Foi sensacional. E você trouxe, Dani, tantas coisas ali importantes para o nosso momento que nós estamos vivendo e para o nosso dia a dia, que é fundamental a mulher entender isto com ela. Para que ela faça com mais leveza, para que o fardo não fique pesado, para que seja gostoso fazer. Exatamente para ela isso. Se reconhecer e fazendo conforme ela tem que fazer, não fique nada traumático.
superficial, eu vou fazer porque tem que ser feito. Porque todo mundo tá fazendo. Sim. Ah, eu vou. E isso aí hoje é fato que você pode ver. Vamos sair um pouquinho, mas assim. Vamos para uma cirurgia plástica hoje. Sim. Não desmerecendo os cirurgiões plásticos, eles são incríveis. Eu já tive o meu movimento, já fiz, e se eu puder, farei novamente. Mas é o seguinte, Dani, eu fui no momento que eu sabia o que eu queria para mim. Certo. O que realmente estava ali me deixando com a minha autoestima muito baixa e eu estava ficando muito incomodada com aquilo. Eu fui e fiz. Só que aquilo ali, você não pode entender que aquilo ali não é a salvação da sua vida. Não. Aquele momento de você ficar ali, magérrima, linda, é um movimento que, meu Deus, não existe no mundo, na Terra, que fala que você não está linda. Você entra numa calça, filha, 36, 38. Modelada. Você ainda. entra modelada. Você sai, você passa por todo o sofrimento. Mas depois que passou o sofrimento, você fala por que você não fez antes. Aham. Só que você tem que lembrar que vai chegando a idade, o teu corpo vai mudando, o teu movimento que você faz, ele vai mudando, as coisas que você conseguia fazer, você já não consegue mais, e a idade, ela vai chegando. Uhum. E aí, Dani, se você não tiver preparada, cuidando do seu corpo, porque aquilo ali, ele foi momentâneo, entendeu? É o Sim. milagre momentâneo Depois você de tem alguns que, meses. Aí você vai mantendo o hábito. Como é que você vai fazer? Como é que você vai manter o hábito para você conseguir Sim. conciliar? Se você não for resistente à alimentação, se o teu psicológico não estiver bem e você não correr fazer uma atividade física, Sim. meu amor, todos aqueles R$ 1.000 que você colocou, você vai perder. Vai ficar só momentâneo. Vai ficar só no virar momentâneo. Vai é isso ficar que só a gente- nas fotos que você Sim. fez. Sim, é isso daí. É no momentâneo, vai ficar lá, todo o dinheiro investido vai ficar lá. Por isso que constância mais hábito é igual a disciplina. Você precisa ser disciplinado para que aquilo não seja momentâneo. Disciplinado em cuidar da sua saúde, fazer sua academia. Porque a idade você não vai poder controlar, que ela não vai chegar. Você não pode controlar o tempo. Você não pode. Isso não está no seu controle. Não está no controle. Então, faça o que está no seu controle. E o que está no seu controle? O autocuidado, o autoconhecimento. E eu consegui isso agora eu vou manter isso. Exatamente. Agora eu vou manter isso com disciplina, Exatamente. com constância e com hábito. Porque nós temos o hábito, Dani, e aí a gente sempre coloca a culpa. Ah, mas aí eu engravidei e olha o tamanho que eu estou agora. Ah, porque eu fiquei só cuidando da casa e aí o marido fazia eu comer pizza toda noite e aí o chopp que as amigas fazem eu beber todo dia. Oi? Sim. É porque as muletas são muito mais fáceis. Sim. Exatamente. Andar de muleta é muito mais Exatamente. fácil. É muito mais confortável andar de muleta do que andar sozinho e enfrentar isso. E Aí- jogar a culpa no outro é mais É fácil do que muito. dizer Sim. é minha responsabilidade. É muito mais fácil porque dói, né, gente? E depois eu vou lá e digo assim: eu contratei uma personal em uma academia, mas a academia é ruim e a personal piorou, porque, meu Deus, o que ela tá mandando eu fazer, eu acredito que ela não faça. Aham. Ah, mas eu vou numa consulta, como nós temos ali a nossa coach nutricional, que passou todo um horário para minha alimentação, eu vou comer quando eu quero. Não vou seguir. Não vou seguir. Eu não vou dormir, vou passar a tarde, vou me entupir de salgadinho, porque é mais barato eu comprar uma coxinha e um hambúrguer, passar ali em algumas empresas e contratar aquele alimento. Sim. E, como você falou, as muletas ficam... Sim, aí vai começando a fazer parte da sua vida as muletas. Aí daqui a pouco você tá de muleta, daqui a pouco você tá de andador, daqui a pouco você tá de cadeira de roda. E aí, Dani, eu vou mais agora, para terminar aqui o meu contexto, a gente fala que, poxa vida, chegou dezembro, não consegui fazer nada porque o governo não ajudou, porque eu não escalei, porque eu não vendi, porque... Sim. Eu fui lá numa mentoria e ela falou que eu ia ganhar de 1.000, eu ia passar a ganhar milhões. Uhum. E aí eu coloco na mentoria a culpa que eu não também ter conseguido. não ter conseguido. E no ano também, que já está terminando. Ah, eu vou deixar para fazer em janeiro. Uhum. Muletas. E em janeiro a gente vai achar outras muletas pra colocar de novo. Sim, porque daí a gente Aquela- tem que usar roupa branca, pular as ondinhas e comer as 3 uvas. Sim.
É isso mesmo. e colocar ali a sementinha na carteira. É verdade, eu esqueci dela. Você tá vendo como a gente arruma muletas. Sim, tudo. E aí, quando existe uma possibilidade de na quarta-feira eu estar num momento onde eu vou estar com outras mulheres, trazendo, mas tinha que ser na quarta-feira, Sim. Ai, mas eu justo tenho, no futebol do marido? Sim. Eu tenho que pagar esse valor simbólico pra ir. Ai, mas eu tenho que me deslocar. Ai, mas eu tenho que, porque você começa a arrumar essas muletas pra não ir. Porque daí é o deslocamento que é difícil, é o valor simbólico que é difícil, é o dia que é difícil, é o horário que é difícil. Mas será que todas essas são objeções ou são objeções da sua cabeça pra não enfrentar a sua realidade e tá com medo de se reconectar com você mesmo e conhecer uma nova versão de você? Você tem medo, é o medo. É o medo de você. É o medo. É o medo de você, é o medo da sua mudança. E digo mais, o que as pessoas vão dizer? Você foi lá e voltou outra, ou você já está outra. Sim. Ou, meu Deus do céu, agora depois de tanto tempo ela resolveu fazer uma mudança total. Sim, porque as pessoas têm medo de viver o extraordinário. Elas só querem, às vezes, viver a sua vida. Elas têm medo do extraordinário. Eu já corro pro extraordinário. Eu já quero viver o extraordinário. Só que para viver o extraordinário, você precisa abrir mão de algumas coisas. Muitas coisas. Você precisa se posicionar e você precisa escutar assim, nossa, você tá diferente. E olhar pra pessoa e falar assim, diferente, mas me amando. Sendo quem eu sou. E tá tudo certo. E virar as costas e a amizade é a mesma. Vamos lá. Sim. Dani, a gente já tá chegando aí no final, porque nós falamos, mulher. Nossa. Uau! Passa aqui que a gente Passa. nem vê. Eu preciso agora que você reforce a data e o local do evento, como que vai ser, o horário. E fala mesmo, mulher. Aproveita, é teu momento aí. Então, vamos lá, Josi. Então, o evento é na quarta-feira, agora, dia 16/4, a partir das 19 horas. Já vou quebrar uma objeção aí. As mulheres, mas 19, eu saio às 18 correndo do meu trabalho. As mulheres podem chegar até às 20 horas, 20h15, porque esse primeiro momento vai ser um momento de conexão mais leve, que é o momento da janta. E você não vai perder nada importante. Então tá tudo bem se você se atrasar. Não fique engessado por questões de horário. Vai ser na pizzaria Dom Carmino, no Mercedes, na rua Jacarezinho. Eu me esqueci o número, mas é no Mercedes. É a minha segunda casa já. É no Mercedes. E o que é melhor que a pizzaria faz? Ela desenvolveu um cardápio exclusivo para o eventos, aonde tem pizzas individuais, Josi, por R$ 24,90. Então a mulher fica pronta a comer o que ela quiser, mediante ao orçamento que ela tem. E você divide a pizza com a colega, tá, gente? Sim, porque eu divido com a Amanda, com a Simone. E outra objeção que eu já quebro aqui também é que se não quiser consumir nada, tá tudo bem. O evento foi preparado para você, para a sua transformação. Então, caso você queira chegar um pouco mais tarde, já vir alimentada de casa, não tem problema nenhum. Então, já quebrando mais uma objeção pra quem tá na dieta aí, né? Sim, quem tá na dieta e quer fazer a sua refeição em casa, faz, tá tudo bem. É para você, para sua reconexão. E o deslocamento, né, que muitas mulheres ainda falam do deslocamento. No nosso grupo, o pessoal tá colocando lá, hoje colocou que tem gente vindo de São José dos Pinhais, tem gente vindo de Colombo, então a gente tá fazendo essa carona solidária, que estão vindo do mesmo ambiente, estão vindo da mesma região, e a gente tá fazendo essa carona ali no grupo. Então, assim, você só não vai porque a sua mente tá te sabotando. Exatamente. Então é hora de você colocar na sua consciência que é autossabotagem. Que você está se sabotando. Porque eu quebrei as objeções aqui que tinham. E assim, Josi, o que eu tenho para falar? Vai ser um momento transformador. Um momento de reconectar com a sua essência, com a sua voz, para você se reconhecer e ancorar a mulher que você nasceu para ser. Então, assim, mas é numa quarta-feira. Fala pro esposo, cuida ali, deixa o filho com a mãe um pouquinho, mas se cuida, mulher. Você precisa se despertar. E o número é Rua Jacarezinho, número 21, ali no bairro Mercedes. É um lugar incrível, né? Muito aconchegante.
pizzaria tem toda uma preparação e vocês vão se sentir muito acolhidas. E, assim, é um lugar muito seguro. Então, assim, só não vai mesmo. Quem não for vai perder uma reconexão aí com a sua essência. Um E é um espaço exclusivo, que fica só a gente só a ali. gente. Isso mesmo. É muito bom, Amanda, você falar isso, porque às vezes, é uma pizzaria. Não, um ambiente fechado. Só pra gente, o nosso espaço com telão, com sonorização. Então, assim, é um espaço para nós mulheres. Para essa reconexão. Então, se permitam dar esse primeiro passo. Se permitam transformar dor em propósito. Pequenas ações, grandes resultados. Movimente-se, mulheres. É isso mesmo, Dani. Dani, muito obrigada pela sua presença. É sempre incrível você estar aqui conosco. É sempre um aprendizado. Parabéns. Muito obrigada. O evento já é um sucesso. Obrigada. E que Deus sempre esteja te abençoando, te iluminando, Amém. cuidando do teu caminho para que você possa estar sempre cuidando de nós também. Muito né? obrigada. Amandinha, vou deixar só um beijo grande para as minhas aí patrocinadoras. Só vou deixar um beijão para todas elas. Agradecer, dizer que essa semana começamos, temos um feriadinho de Páscoa aí. Só vamos ver como que a gente vai continuar o nosso movimento, mas estamos juntas, precisando de algo, estamos aí. Até amanhã. Estaremos recebendo a Elaine. Isso. Será a nossa entrevistada aqui no Empreendendo com Elas. Exatamente isso. Então, até amanhã. Beijos, se cuidem, uma boa semana e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.